escritor argentino Jorge Luis Borges dizia que sempre imaginou o paraíso como uma espécie de biblioteca. Mais do que passar o conhecimento adiante, bons livros são um convite à reflexão. A leitura promove o encontro daquilo que está escrito no livro com as nossas memórias intelectuais e afetivas, melhora o nosso presente e também projeta o futuro. Alguns livros nos despertam do sono dogmático, parafraseando o filósofo Immanuel Kant, e nos colocam em movimento. Outros ressoam com tamanha intensidade que parece que o autor estava se dirigindo especificamente a nós quando o escreveu. Muito mais do que papel e tinta, livros podem ser uma forma de felicidade, principalmente quando lemos sobre algum assunto que é de nosso interesse e que nos dá prazer. Ou, como no nosso caso, quando lemos sobre a psicanálise e sua relação com o mundo que nos cerca. Entender melhor as grandes transformações do século XXI e como a psicanálise responde a isso é o principal objetivo desse clube de leitura. Jorge Forbes foi aluno de Jacques Lacan, Michel Foucault, Claude Lévi-Strauss, entre outros mestres do pensamento francês, e é um dos principais articuladores da Clínica do Real lacaniana no contemporâneo. A Clínica do Real foi concebida por Lacan no final de sua vida, em decorrência das mudanças percebidas por ele na estrutura do laço social na pós-modernidade. Ou seja, há uma forte vinculação entre o modo como o mundo se organiza e a forma como a clínica psicanalítica se desenrola. Como diz Jorge Forbes, estamos desbussolados. A estrutura vertical da sociedade, vigente há 28 séculos, deu lugar a uma sociedade em rede e horizontalizada. Não há apenas mais um padrão de comportamento válido, um norte claro para onde devemos mirar. Nesse sentido, é urgente que a psicanálise se debruce sobre as mudanças atuais, incluindo a mais recente experiência mundial da pandemia, a fim de compreender melhor quais são os conflitos específicos de nossa era e suas formas de adoecimento psíquico. Não podemos tratar mais os novos sintomas com velhos remédios. Essa é uma frase repetida constantemente por Jorge Forbes, que sintetiza a necessidade de compreensão do século XXI e suas formas de sofrimento, para que aí sim a psicanálise possa cumprir a sua função principal, fazer o sujeito se equilibrar com a sua singularidade a partir da responsabilização sobre o seu próprio desejo. Eu sou a Gabriela Tessitori, coordenadora desse clube de leitura sobre psicanálise que está sendo lançado hoje pelo psicanalista Jorge Forbes. Esse clube surgiu a partir de uma vontade do Jorge Forbes de ler e comentar com vocês 10 livros para uma psicanálise do século XXI. Veja que não são 10 livros que falam somente sobre a psicanálise. Teremos, lógico, textos clássicos de Freud e de Lacan, mas o Jorge Forbes também vai comentar livros que foram escritos por jornalistas, filósofos, sociólogos e dramaturgos. São livros que ajudam a elucidar o contemporâneo e que reverberam na psicanálise do século XXI. Esse vídeo de hoje pode ser entendido como o debate inaugural desse clube de leitura. Nos próximos 10 meses, o Jorge Forbes vai comentar em mais detalhes cada um desses 10 livros, uma obra a cada mês. As inscrições para você se tornar membro desse clube serão abertas daqui a cerca de 1 hora. E ainda hoje você terá a chance de interagir com o Jorge Forbes, mandando perguntas ou comentários aqui no chat do YouTube ou nos comentários da live no Instagram. Daqui a pouco ele entrará ao vivo para conversar com vocês. Eu vou escolher algumas perguntas para o Jorge Forbes responder, porque aqui a gente privilegia a interação. Agora vai começar o debate inaugural desse clube de leitura. Jorge Forbes é psicanalista e médico psiquiatra. Na década de 70, seguiu os seminários de Jacques Lacan, em Paris, e foi um dos introdutores da psicanálise lacaniana no Brasil. Criou e apresentou o programa Terra 2 na TV Cultura, que recebeu o prêmio da APCA de melhor programa da televisão brasileira em 2017. Preside o IPLA, Instituto da Psicanálise Lacaniana, e dirige a Clínica de Psicanálise do Centro do Genoma Humano na USP. Escreveu mais de 10 livros, tendo recebido o Prêmio Jabuti por Inconsciente e Responsabilidade, Psicanálise do século XXI, é criador da pós-graduação em Psicanálise do século XXI na FAAP. E a seguir, ele fala sobre 10 livros que seguramente tocarão você que gosta da psicanálise. Com vocês, Jorge Forbes. Quando eu era pequeno, eu fiquei muito impressionado com uma historiadora que fez uma série de cursos chamado
quem viaja quer contar. E eu fiquei encafifado com aquilo. O que quer dizer quem viaja quer contar? E progressivamente isso me ficou claro que é assim na vida, não é? Imagina que você vá, por exemplo, hoje numa exposição incrível no Louvre, no Metropolitan de Nova York, no Museu do Egito. Imagina que você vá sozinho, que você sai depois na rua sozinho e que você vá dormir sozinho. A exposição ficou pela metade, a exposição ficou incompleta, porque você quer contar, porque quem viaja quer contar. Imagina se você tenha descoberto um restaurante inacreditável, um 3 estrelas que ninguém conhecia, num cantinho de uma cidade simpática, não muito grande, e você vai jantar nesse restaurante, e você janta sozinho. E você sai do restaurante, você não tem para quem telefonar, para quem ligar. Vamos combinar que o jantar ou o almoço ficaram pela metade, ficaram incompletos, porque você quer contar daquela experiência, porque nós humanos nos realizamos com a mensagem que nos volta desde o outro, como dizia Jacques Lacan. Quem viaja quer contar, quem vai numa exposição quer contar, quem lê um livro quer contar. Qual é a graça de ler um livro que você não comenta, que você não diz, sabe o tipo livro, filme, que você não diz o que você achou, que você não pergunta para o outro, e você, achou a mesma coisa que eu? Não achou? Você já tinha pensado nisso? Nossa, não tinha visto esse detalhe que você está me apontando. Veja, tudo isso continua sob o mesmo nome. Quem viaja quer contar. Quem vai ao museu quer contar. Quem descobre um restaurante quer contar. Quem lê um livro quer contar. É muito ruim fazer essas coisas sozinhos na vida. E é tão claro isso nos dias de hoje, afinal de contas nós não teríamos tantos likes e participações na internet se isso não fosse fundamental para o ser humano. Nós queremos contar das nossas vivências, das nossas singularidades, das nossas descobertas. Elas são muito importantes para nós. Foi assim, gente, que eu pensei em conversar com vocês a partir de algo que muitas pessoas têm vindo me dizendo e que eu resolvi realizar. As pessoas me diziam assim: por que você não cria assim um clube de leitura, um clube do livro? Por que você não comparte leituras que são importantes para você, sensíveis para você, e que a gente possa ler junto, que a gente possa discutir junto? Confesso que não estava na minha programação, mas gradativamente fui ficando convencido que seria uma experiência muito interessante. Criar um clube de leitura. Criar uma forma das pessoas lerem juntas, no caso que eu estou pensando, lerem juntas durante 10 meses, 10 livros. Eu sei que é mágico o número 10, mas é isso mesmo que eu pensei. Pensei, vamos discutir, vamos ler, vamos falar sobre 10 livros, e óbvio, vindo de mim, que tocam aquele que se interessa pela psicanálise. Eu não disse 10 livros de psicanálise. Um amigo me perguntou, quais são os 10 livros mais importantes da psicanálise? Não sei quais são os 10 livros mais importantes da psicanálise. Eu diria para esse amigo, sem dúvida, leia então a obra completa de Sigmund Freud. Não há nada mais importante, se for para usar esse critério, do que a própria fala, pesquisa do fundador. Só que não são 10 livros, são 23 na edição clássica da Standard Edition. São 23 ou variam, mas é bem mais que 10. Depois de Freud, leia a obra completa de Lacan. Isso é fácil responder. Mas não é isso que eu estava pensando para um clube de leitura. Eu pensei para um clube de leitura dividir leituras esparsas sobre um mesmo interesse. Leitura, sim, de alguns livros específicos de psicanálise, mas não só livros que não sejam também de psicanálise, que sejam aparentemente muito distantes, mas cujo conteúdo, cuja essência reverbere com os temas da psicanálise, especialmente o que me interessa mais, para quem me conhece um pouquinho, os temas da psicanálise do século XXI. Qual é essa psicanálise que a gente vai fazer para esse homem tão desbussolado, tão vítima do maior tsunami que ocorreu nos últimos 28 séculos para a espécie humana, que fez com que hoje nós sejamos tão diferentes do que nossos pais eram, nossos avós, nossos antepassados eram. Nunca vivemos uma revolução tão importante quanto essa,
Que livros poderiam refletir em nós aspectos que elucidem, que conversem, que interessem ao momento atual do homem, ao momento atual da civilização, da mudança que a gente está passando, de que maneira a gente pode se aproximar sobre esses temas com o aporte da psicanálise. Então pensei em 10 livros e queria comentar com vocês um pouquinho sobre cada um deles. O primeiro me disseram assim, não, você vai dividir conosco algum dos seus livros. Eu falei, mas começar por algum dos meus livros? Eu falei, bom, tudo bem, então comecemos. E aí escolhi começar pelo primeiro livro dessa série de 10, um livro que, cá entre nós, acho que vendeu muito por causa do título. Chama-se Você Quer o que Deseja? Está aqui. Você quer o que deseja? Eu acho que a pessoa vê esse livro assim sob as pranchas de uma livraria e já se sente interpretado. Ele nos interpreta essa frase retirada do ensino de Lacan, deduzida da posição da visão lacaniana da psicanálise, da orientação lacaniana. Ela diz respeito que não necessariamente a gente quer o que a gente deseja. O nosso querer está muito vinculado à ordem estável, comum, moral, a uma certa moral coletiva. E o nosso desejo é disruptivo, ele é singular, ele é impactante, ele nos balança. Daí a junção dos dois termos, você quer o que deseja, tem respostas que não são muito óbvias. E especialmente esse livro, quando eu fiz, eu dividi em 3 partes. A primeira parte seria assim, o prato pronto. São artigos pequenos de aplicação de conceitos fundamentais da psicanálise sobre aspectos da nossa vida cotidiana, da vida clínica dos analisandos, mas cotidiana também. E de que maneira nós podemos ver o nosso dia a dia com lentes psicanalíticas. A segunda parte já não é mais o prato feito, é a cozinha, vamos dizer, é o preparo dos conceitos psicanalíticos. E a terceira parte é a parte mais dura, vamos dizer, que é a formação desses conceitos. Então é um livro dividido em 3 grandes unidades que me parece que é bom para começar essa nossa conversa comum de 10 livros em 10 meses, porque cria um solo comum onde a gente possa cultivar questões que vão ser trabalhadas nos próximos livros, depois desse com o primeiro. Aí, como o segundo livro, eu falei assim, bom, vamos pegar um texto de Freud que seja rigorosamente fundamental. E a resposta é uma só, a interpretação dos sonhos. A via régia do inconsciente, como dizia Freud, os sonhos são a via régia do inconsciente, a via real, o caminho real. Mas a interpretação dos sonhos é um livro muito, muito extenso. E Freud, aliás, preocupado com isso, um ano depois de publicar a interpretação dos sonhos, ele publicou um livro pequeno, um resumo, chamado Sobre os Sonhos. É uma síntese feita pelo autor, uma síntese feita pelo criador da psicanálise, Sigmund Freud, da sua maior descoberta, que os sonhos não são espuma, sonhos não são acaso, sonhos não são ruídos neuronais, alterações químicas. O sonho diz, o sonho fala, o sonho expressa. E sobre os sonhos a gente aprende a gramática dessa expressão, essa forma peculiar que o sonho revela do trabalho do inconsciente. Então nós vamos ter ocasião de ver isso com detalhes. Em seguida, um salto. Algo totalmente distinto. Eu pensei num livro de um grande filósofo francês, talvez uma das pessoas de maior produção nesse momento na França, chamada Luc Ferry. Nós somos
muito próximos e temos uma colaboração bastante intensa. O Luc tem uma obra densa, uma obra múltipla, e eu destaquei para a gente conversar um livro chamado A Revolução Transhumanista. Por quê? Porque nós estamos vivendo um momento do crescimento da inteligência artificial que toca as nossas vidas, nossos trabalhos, e é onde basicamente existem 3 posições. Existem pessoas que dizem, gente, vamos tomar cuidado, a espécie humana vai terminar. Nós não podemos avançar no uso das novas tecnologias, porque senão nós vamos ser ultrapassados pelos robôs, movidos pela inteligência artificial. As pessoas têm a posição dos biodefensores. Tem uma posição oposta em resultado e igual em pressuposto, que é a posição dos pós-humanistas. É igual ao pressuposto dos biodefensores, porque eles também acham que vai surgir uma nova espécie. Mas, diferentemente dos biodefensores que não querem que surja essa nova espécie, os pós-humanistas querem nos ver transformados em máquinas de silicone eternas, porque não teríamos mais a nossa biologia, nós seríamos seres, entre aspas, de silicone e não morreríamos mais. Esses são os pós-humanistas. E existem os transhumanistas. Existe a posição transhumanista, que me parece a mais interessante, que é como é que a gente vai trabalhar na interface inteligência artificial, subjetividade humana. A inteligência artificial terminará com a responsabilidade subjetiva? Jamais, do meu ponto de vista. Mas é um longo debate, um debate interessantíssimo que está nesse livro, que tem uma curiosidade que esse livro, eu sugeri para a editora Manolha ser publicado no Brasil, e o prefácio é uma longa entrevista, acho de 20 e poucas páginas, do Luc Ferry comigo sobre o tema do livro. Como é que nós vamos nos posicionar nesse mundo transhumanista? Esse mundo que também muda, como a gente sabe, a economia e muito. Está aqui no trabalho do Luc Ferry. O Airbnb tem razão de oferecer os seus apartamentos, suas casas para alugar? Ou só os hotéis podem fazê-lo? Os hoteleiros vão dizer, essas pessoas não podem ficar alugando porque não pagaram imposto, porque não se formaram em hotelaria para bem servir o viajante. E a pessoa que tem um apartamento vai dizer, mas quem é que pode me impedir de alugar esse meu apartamento que eu não estou utilizando? Ou mesmo dividir o meu apartamento? Quem é que pode me tirar essa liberdade? Quem tem razão? O hoteleiro ou o dono do apartamento ou da casa do Airbnb? A mesma pergunta vale para o Uber. Quem tem razão? O taxista que reclama do Uber, por razões semelhantes ao hoteleiro? Ou o dono de um carro preto que resolve pôr para um aluguel a quem quiser por um certo período do seu dia, ou nas mudanças profissionais atuais? Quem tem razão? É difícil. E essa disputa atual entre razões diferentes está levando a algo que incomoda muita gente, que é a polarização. Nós estamos vivendo num mundo polarizado. Nós nem sabemos mais se a gente vai conseguir conviver em família, em aniversários, em natais, né? As pessoas, será que se suportam ou não se suportam? Uns vão dizer para outro, você é de partido tal, eu sou de outro, você é péssimo, eu sou ótimo, e o ótimo será péssimo para um outro, e assim por diante. E a gente fica achando que a gente tem que voltar para trás, tem que usar regras de um mundo anterior, de uma Terra 1, para tentar diminuir essa polarização. Voltar para trás é tarde demais, não dá para voltar para trás. Mas a gente pode estudar polarização. A gente pode estudar por que isso está ocorrendo dessa forma e o que a gente pode fazer frente a isso. Esse que é um assunto tão atual, decorrente da revolução transhumanista, decorrente das novas possibilidades da interface da inteligência artificial com a subjetividade humana,
isso foi trabalhado há muito tempo atrás e é o quarto livro que eu proponho para a gente discutir. É a peça mais encenada do teatro. Foi trabalhado por Sófocles na sua peça Antígona. Eu estou aqui na minha mão com uma edição da Paz e Terra de Antígona, tradução do Milor Fernandes. É claro que existem N apresentações de Antígona e é óbvio que está em domínio público, que o Sófocles não está mais recebendo os direitos autorais por essa peça. Mas a Antígona é um clássico para a gente discutir a polarização e para a gente discutir a relação do sujeito com a lei. Por quê? Vamos lembrar rapidamente. Édipo tinha morrido. Édipo, rei de Tebas. Polinice ataca Tebas. Polinice ataca seu irmão e os dois morrem nessa guerra. Assume o trono o tio deles, irmão de Jocasta, que é mãe deles, a famosa Jocasta. O tio Creonte manda enterrar Eteocles e manda deixar o corpo de Polinice para ser comido ao relento pelos abutres. Antígona, que dá o nome à peça, é irmã dos dois, de Eteocles e de Polinice. E Antígona se revolta contra esse fato e diz: de jeito nenhum. Se a lei da cidade manda meu irmão ficar insepulto porque ele atacou Tebas, a lei do sangue, a lei da família, que é a lei dos deuses, manda enterrar. Quem tem razão? Creonte ou Antígona? É isso que a gente vai ver nesse livro. Eu posso fazer um spoiler, dado que essa história é meio antiga, e dizer quem tem razão? Os dois. Os dois têm razão. O defensor da lei da cidade, o defensor da lei, da família, do sangue, dos deuses. Isso é o que se chama questão trágica. Hegel chamou atenção a esse aspecto. É uma questão trágica. Uma questão trágica é essa que nós vivemos nos nossos dias. Nós temos pessoas de razões diferentes, mas essas razões são válidas. Não é que uma seja melhor ou mais importante que a outra, elas são igualmente válidas. E aí fica a pergunta para cada um: como é que a gente vai lidar com essa polarização de razões diferentes e, no entanto, igualmente válidas? Aguardemos os capítulos de Antígona para poder discutir esse aspecto. Então vamos dar um salto agora, uma vez que a gente está falando sobre as dificuldades atuais da nossa cultura, da nossa civilização. Vamos para um dos grandes clássicos de Freud, anos depois, escrito anos depois de Interpretação dos Sonhos, 30 anos depois, vamos a 1930, trabalhar um texto chamado O Mal-Estar na Civilização. Aliás, parênteses, alguém pode estar se perguntando, trabalhar onde? Bom, eu posso trabalhar nos livros originais em alemão, para quem lê alemão. Em português nós temos a primeira grande publicação, essa daqui, foi a primeira a ser feita no Brasil, a edição standard brasileira, foi feita pela Imago. Ela teve o mérito de ter sido a primeira e às vezes ela é criticada porque ela é uma tradução da edição standard inglesa, não do original alemão. Nós temos agora traduções diretas do alemão, por exemplo, pela Companhia das Letras, por exemplo, pela Autêntica e outras, né, que os especialistas nas traduções discordam, debatem para saber qual é a melhor. Não vou entrar em detalhes agora, só situando vocês sobre esse aspecto. Volto. Eu falava que em 1930 ele escreve, está aqui, o mal-estar na civilização. Uma pessoa pode ficar perguntando assim, Freud proporia que a gente chegasse ao bem-estar na civilização? Não. Freud não faz psicologia positiva. Psicologia positiva é aquela coisa de dizer assim, seja feliz em 5 lições. Comece na sua segunda-feira, na sexta-feira você estará cheio de felicidade. Diga para você mesmo como você é formidável, como você é fantástico. Nunca faça
críticas que diminuam a sua autoestima. Se estiver muito angustiado, faça rapidamente uma concentração, faça rapidamente, se isole, né, e faça um pouco de meditação. Especialmente diga como você tem qualidades fantásticas, porque o reforço das suas qualidades faz com que você se sinta cada vez melhor. É bonito, eu poderia continuar esse discurso. Primeiro, eu poderia continuar porque ele é fácil, ele é tolo, ele é genérico, ele é um bem para todo mundo, como se todos nós quiséssemos a mesma coisa. Mentira, nós não queremos a mesma coisa, né? Nós queremos sempre coisas diferentes, nós dividimos as nossas diferenças e não as nossas igualdades. A psicologia da igualdade faz com que todo mundo seja genérico. Quando eu digo, seja feliz em 5 dias, ou o importante é você morar na montanha, e vai todo mundo morar na montanha porque nós estamos na pandemia. Mas as pessoas ficam morrendo de saudade de cidades incríveis como São Paulo, com a turbulência, com a criatividade, com o trânsito, com a buzina, com restaurantes. Mas isso é o máximo para uma expressão desejante para vários que saem da contemplação, às vezes monótona, seja do mar, seja da montanha. Qual é o melhor? O melhor é aquele que você escolher, puder suportar e puder explicar a sua escolha. Não existe o bom para todos. Não existe a tal da eu quero ter qualidade de vida, como se qualidade de vida fosse o conforto da inércia. A questão humana não é ter qualidade de vida, a questão humana é qualificar a vida que você escolhe. Então não é qualidade de vida, é vida qualificada. E mal-estar na civilização é isso. Mal-estar na civilização não quer dizer que você estará amanhã bem na civilização. Quer dizer que sempre existe um degrau entre você e a civilização. O mal-estar sempre existirá. Existe desde o primeiro momento que você entra na civilização. Por quê? O que é entrar na civilização? Entrar na civilização é você doar a expressividade imediata do seu desejo em nome de um bem comum. Você diz, eu não vou expressar esse desejo da maneira que eu queria, eu dou como um imposto que eu pago a uma prefeitura, a um governo, a um país, eu dou a suspensão da minha satisfação imediata, por contrapartida eu recebo uma satisfação de pertencer a um grupo, a uma civilização que me dá o mesmo quanto de prazer que eu teria caso eu tiver expresso diretamente o meu desejo. E a gente vai encontrar passagens, eu selecionei rapidissimamente aqui, uma, por exemplo, que diz assim: o homem civilizado trocou uma parcela de suas possibilidades de felicidade por uma parcela de segurança. Trocou uma parcela de felicidade por uma parcela de segurança. Agora, precisa ver se isso funciona. Freud logo depois diz: quando com toda justiça consideramos falho o presente estado da nossa civilização, por atender de forma tão inadequada às nossas exigências, está todo mundo se vendo nisso, né? Por atender de forma tão inadequada às nossas exigências de um plano de vida que nos torne felizes e por permitir a existência de tanto sofrimento que provavelmente poderia ser evitado, quando, com crítica impiedosa, tentamos pôr à mostra a raiz de sua imperfeição, estamos indubitavelmente exercendo um direito justo. Estamos indubitavelmente exercendo um direito justo e não nos mostrando inimigos da civilização. Freud não é contemplativo. Ele pergunta sobre a justiça, porque a justiça é um dos fatos essenciais da pessoa estar bem ou não. Não há nada que nos faça mais mal do que nos sentirmos injustiçados, não reconhecidos, maltratados. Nós não entramos na civilização para viver isso. E mal-estar na civilização é um longo estudo sobre esses aspectos. Bom, tem outras passagens que eu poderia ler para vocês, mas eu tenho que falar dos outros livros. É tão fascinante o Sigmund Freud. Caso se exija mais de um homem, produzir-se-á nele
uma revolta ou uma neurose, ou ele se tornará infeliz. Enfim, é um longo debate o que é a justiça, como é que eu me relaciono com essa civilização, de que maneira, qual é o papel que eu ocupo, de que forma eu sou um homem político, mesmo porque não existe homem que não o seja. E para dar continuidade a esse debate que a gente inicia com Freud e Mal-Estar na Civilização, nada melhor que a gente pegar em seguida alguém que parodia, faz a paródia do título de Freud, Mal-Estar na Civilização, para dizer mal-estar na pós-modernidade. O mal-estar na pós-modernidade. Estou me referindo ao grande polonês, depois inglês por adoção, Zygmunt Bauman, que se todo mundo já não leu, não, nem todo mundo já leu, mas todo mundo já ouviu expressões tipo mundo líquido, amor líquido. São reflexões de Bauman sobre a quebra das fronteiras, sobre a quebra dos limites. São reflexões que dizem respeito de que maneira eu vou me situar nesse mundo aonde o amor passa pelas frestas, pelos tijolos, onde não há muros, não existem limites fixos, e aonde, portanto, a minha responsabilidade pela minha escolha é muito maior que no mundo anterior. Como é que é o mal-estar na pós-modernidade? O que é a pós-modernidade? O que é esse mundo pós-moderno, onde as relações sociais não são mais verticais como sempre foram? Nós tivemos uma vida verticalizada, gente, durante 28 séculos, de Homero até hoje. 28 séculos. Com transcendências diferentes nesses 28 séculos. Transcendências que eu estou falando são organizadores do laço social humano. Nós somos organizados pela natureza, para os gregos, nós somos organizados pela religião, nós somos organizados pela razão, o iluminismo, são 3 grandes períodos éticos. Esses 3 grandes períodos que nos antecederam são 3 períodos distintos quanto à sua transcendência, mas muito semelhantes na sua arquitetura. São verticais. Então nós tínhamos sociedade hierarquizada, disciplinada, linear, focada, progressiva. São valores de uma civilização que não existe mais. Nós estamos num Terra 2, como costumo falar. Nós estamos num novo momento, e esse novo momento é horizontal, ele é fluido, como diz o Bauman, ele é líquido, como diz o Bauman, ele é múltiplo, ele é criativo, ele é profundamente responsável pelas suas escolhas. Eu sei que estou repetindo esse aspecto porque eu acho ele fundamental. Então, depois de ter visto em Freud, como é que Freud escreve isso em 1930, a gente vai para o final do século e vê como é que Bauman relê o mal-estar na civilização para colocar essa reflexão no mal-estar na pós-modernidade. Os temas serão os mesmos, o tratamento será diferente e a aplicabilidade clínica será muito grande para os aspectos, desde os aspectos de cada um de nós em análise, quanto na vida social, na vida profissional, na vida familiar. 2 grandes aspectos sobre o mal-estar. Eu proporia que a gente lesse junto um livro pelo qual eu tenho profundo carinho. Eu acho que é o melhor relato de uma análise com Jacques Lacan. Melhor relato que um analisando fez de sua análise com Jacques Lacan. Eu estou me referindo a um livro chamado Uma Temporada com Lacan, de um autor chamado Pierre Rey. Os franceses falam Pierre Rey, eles não pronunciam Rey, mas a origem do nome do Pierre é espanhola. Eu digo do Pierre com intimidade porque ele foi um dos meus maiores amigos. Infelizmente, Pierre morreu. Ele foi um grande amigo, então não só eu adoro esse livro, como tive o prazer de tê-lo como amigo. Ele era uns 20 anos mais velho que eu, mas não proibiu que nós fôssemos muito companheiros e temos dividido muitos momentos de felicidade, de criatividade juntos. No livro do Pierre, que eu já falei que eu acho que é o melhor
livro de análise com Lacan, só para dar um gostinho para vocês, eu tomo um momento que ele diz o que a análise dele com Lacan trouxe para ele. Parênteses, ele não era psicanalista, Pierre era um jornalista, muito conhecido na França, especialmente em Paris, porque ele foi anos o editor-chefe de uma revista muito conhecida chamada Paris Match. Muito influente, seu editor-geral da Paris Match é muito influente. Ele foi escritor também, ele conta aqui como é que ele foi escrever um livro, que a gente viu ecos desse livro no filme O Grego, sobre o Onassis. Ele escreveu um livro sobre a vida de Onassis, que fez um sucesso incrível, e escreveu para ser best-seller, para poder pagar a análise dele com Lacan. Porque um dia, quando ele chega na sessão, isso está no livro, ele chega para a sessão e diz que não tem mais dinheiro, vai diminuir o número de frequência daí da análise, porque acabou o dinheiro dele. O Lacan, ao final da sessão, dobra o valor da sessão dele. Em vez de diminuir, dobra, e não diminui também o número das vezes. E aí ele fala com o editor dele, pede um dinheirão de um adiantado, dizendo, vou escrever um best-seller para você. E o editor acredita nele, dá esse dinheiro, ele faz o best-seller, ele faz a análise dele, e o que nos possibilita ter esse relato, uma temporada com Lacan. Eu dizia que eu ia falar para vocês no momento em que ele diz o que é que uma análise deixa. Olha que coisa interessante. Ele descobre que não há mal-entendidos, só mal-entendedores. Aí eu descobri que o único verdadeiro poder é o talento. Porque o talento a gente não perde e ele não fenece. Eu consegui inverter certas proposições que a mentira social, o uso coletivo, a educação e a cultura nos fazem pensar serem da ordem imutável. Diz ele, eu quero dizer que a partir da minha análise, em vez de submeter os meus desejos a meus meios, decidido a pagar tal preço, eu achava preferível criar os meios para o meu desejo. Repito, em vez de submeter meus desejos a meus meios, eu achara preferível criar os meios para meus desejos. Partir do desejo para multiplicar a própria vida, em vez de ajustar os desejos limitando-os aos dados da vida, aquela vidinha, vou limitar meu desejo aos dados da vida, é isso, meu filho, que a gente tem, então é nisso que a gente vai ficar. Eu ainda precisava aprender que o objetivo do desejo não é preencher a falta, mas que, ao contrário, a falta é a causa do desejo. Sabendo disso, como não tentar viver? E aí, com raras concessões feitas à amizade, ao dever ou à necessidade, é bastante excepcional que eu não esteja bem onde estiver. É bastante excepcional que eu não esteja bem onde eu estiver. Deixo vocês com esse barulho na cabeça. Vocês se lembram do poema de Vicente de Carvalho sobre a felicidade? Quem não se lembra, dá uma olhadinha. Vicente de Carvalho dizia, né, que a felicidade existe, só que ela está sempre onde nós não a pomos e nós a pomos onde nós não estamos. Então, depois de nós lermos a experiência de Analisando de Pierre Rey, nós vamos ver a experiência do analista de Pierre Rey, de Jacques Lacan. E aí eu confesso que eu fiquei com muita dúvida de qual dos textos de Lacan nós poderíamos ler juntos. Lacan tem a maioria dos seus textos colecionados num livro publicado em 1966 chamado Escritos. Aliás, ele foi na televisão, chamou a ida dele na televisão de televisão. Deu entrevista para o rádio e deu o nome da entrevista de radiofonia. Escreveu essa coletânea de artigos, publicada em 66, e escolheu como nome Os Escritos. Então, os escritos, nos escritos, que texto eu escolheria? Eu escolhi o texto por onde eu conheci Jacques Lacan. Foi o primeiro texto que eu trabalhei dele e que me tocou diretamente por abordar a questão da contratransferência.
Explico aos não técnicos que estão ouvindo. A psicanálise tinha se transformado na década de 50 num eu sinto que. Eu sinto que você quis dizer isso, eu sinto que você não falou tal coisa. Na base, como se o analista tivesse um sentimento que preenchesse a ignorância ou o silêncio do seu analisando. E para isso ele tinha que aprimorar muito a si mesmo e ser uma verdadeira tela em branco, porque ele passava a ser quase a verdade revelada para o seu analisando. Confesso que isso nunca me convenceu muito. Tinha sérias dificuldades de achar que o meu sentimento poderia ser a verdade para o meu analisando. E esse sentimento do analista em relação numa situação analítica chama-se contratransferência. E freudianos, descendentes da psicanálise freudiana, preconizavam o uso da contratransferência. Foi quando eu peguei esse livro nas mãos e abri num texto de 1958 chamado A Direção do Tratamento e os Princípios do Seu Poder, e vi que Lacan fazia uma crítica severa contra a transferência. Falei, opa, eu era menino, isso se dá nos anos, sei lá, 74, 73, não sei exatamente, e falei assim, nossa, esse psicanalista que os ecos começavam a chegar no Brasil, como sendo alguém muito especial, ele está fazendo uma crítica à contratransferência, então eu vou encontrar melhores argumentos para estudá-lo. Foi quando eu decidi ir assistir o seu seminário em Paris, que fui pela primeira vez em 1976, 7, começo, final de 76 e início de 77. E nesse texto, é um texto mais duro, vamos dizer, porque é um texto da minúcia conceitual do tratamento analítico, é dele que ficou famosa a expressão: o analista dirige o tratamento sem dirigir o paciente. Dirige o tratamento sem dirigir o paciente. Ele se pergunta, o que é dirigir um tratamento analítico? Quem é o analisando? Quem é a pessoa que se interessa pela psicanálise que não quer saber como é que se dá a direção de um tratamento psicanalítico? Todo mundo. Então, aqui teremos a resposta. Tem momentos, por exemplo, como ele diz na página 604, digo que é numa direção do tratamento que se ordena, como acabo de demonstrar, segundo um processo que vai da retificação das relações do sujeito com o real, retificação da relação do sujeito com o real, ao desenvolvimento da transferência e depois a interpretação. É nessa sequência, retificação, transferência e interpretação, que se situa o horizonte em que a Freud se revelaram as descobertas fundamentais. Ou seja, Lacan formaliza o que Freud descobriu. Nós vamos poder discutir sobre essas formalizações, sobre esses esclarecimentos, embora a linguagem de Lacan nem sempre seja muito fácil, como vocês acabaram de ter uma pitada, mas ele formaliza a descoberta freudiana e com isso nos dá uma maior extensão de aplicabilidade, uma clínica que toca as pessoas desde a clínica em intenção do consultório até uma clínica da civilização, do analista cidadão. A direção do tratamento precisa do seu poder. Foi o que eu queria propor para vocês, que a gente visse para poder entender como é que se dá a entrada de Lacan na psicanálise, por que ele é entendido como o maior analista depois de Freud, e nos valermos das suas formalizações sobre a criatividade freudiana, que nos dão elementos de criar novas conexões e maiores abrangências para os grandes desafios da psicanálise no século XXI.
De Lacan, dos escritos, eu proponho que a gente vá para um desses textos que eu falava no começo, que aparentemente não tem nada a ver com a psicanálise, diretamente não tem nada a ver mesmo. Eu estou pensando num texto chamado The Tipping Point. Eu li em inglês porque as traduções em português variam, tem mais de uma tradução, variam o título desse livro. Aqui está na minha mão, que é feita pela Sextante, traduziu como ponto de virada. O que eu acho interessante para quem se interessa pela psicanálise estudar esse livro, que é escrito por um não psicanalista, por um jornalista de origem, mas ele estuda como é que se dão as mudanças sociais na pós-modernidade. Exemplo, como é que eu vou lidar com a questão da segurança pública? É uma das grandes questões que a gente tem no momento, não é? Políticos fazem campanhas sobre a noção mais segurança pública. Vou pôr mais soldados nas ruas, vou pôr mais armas, mais delegacias, mais carros de polícia e vocês vão ver que eu vou combater o crime. Isso funciona? Não funciona. A posição interessante do ponto de virada é nós entendermos quando é que as pessoas mudam o seu comportamento a partir de virais. Então, que viral não é um simples fenômeno curioso da internet. Não, que viral é quando, por exemplo, em Nova York, ele examina o tratamento da violência em Nova York nos anos 77, 78, que era a cidade mais perigosa dos Estados Unidos e que sofreu uma transformação de mais perigosa para uma das mais seguras, não por aumento de uma força policial armada, mais violenta, mais dura, como o bom senso, que aliás sempre pensa mal, como o bom senso leva a pensar. Não, foi através de uma política, uma aplicação de uma política chamada das janelas quebradas, do que importa para a pessoa, não é um grande exemplo, é pequeno exemplo da sua comunidade, a janela quebrada na casa ao lado, que é necessário consertar, porque senão progressivamente nós vamos quebrar todas as janelas. Nós vamos desrespeitar essa civilização que nos acolhe. Então são esses pontos fundamentais que mudam o comportamento de uma sociedade. E foi através de questões do mesmo nível da janela quebrada, que a questão, por exemplo, da lavagem e limpeza dos vagões do subway, dos vagões do metrô de Nova York, que gradativamente a população começou não a combater o pichador que subia no vagão para rasgar, para pôr fogo ou para sujar. Eu estou querendo separar pichador arte, né, da pura reação agressiva. Então estou falando dessa camada da população raivosa que se voltava contra o outro cidadão. De repente, essa pessoa que pegava o vagão às 8, 9 horas da manhã, esse bando, e começava a agredir os vagões, aquela senhora da comunidade do agressor diz: ei, para aí, eu não quero que você faça isso. E ela não faz isso agredindo mesmo, porque ela não tem força para agredir aquele que está cometendo esse ato agressivo, ela usa da vergonha. É totalmente diferente eu lidar com a agressividade no sentido, você me agride, eu te agrido o dobro, para você me agride, eu te envergonho. Você muda a relação subjetiva e é muito mais eficiente a pessoa ser barrada pela sua vergonha. Você vai dizer, essas pessoas são desavergonhadas. Ninguém é desavergonhado. Existe um ponto de vergonha, como diz Lacan, eu acho que é no seminário 17. Enfim, depois eu vejo direitinho com vocês. Nós temos que tocar esse ponto de vergonha. E Malcolm Gladwell estuda essas modificações do comportamento através de uma nova transcendência. E isso nos interessa profundamente. Existe uma nova transcendência na pós-modernidade?
Com isso a gente, junto que a gente discutiu antes, numa história da civilização, numa história na pós-modernidade, em Antígona, né? Existe uma nova transcendência? A gente já sabe que não é vertical, mas existe ou não? A resposta é: seguramente existe. Não é verdade que nós estejamos num mundo totalmente relativo. Existem absolutos. Quais são esses absolutos? De que maneira lidar com ele? Vamos discutir no ponto de virada do Malcolm Gladwell. Finalmente, como último livro que eu proponho que a gente leia e discuta junto, me pediram para colocar Inconsciente e Responsabilidade, Psicanálise do século XXI, que é um livro meu, aonde eu respondo a uma questão que me inquietava. Eu achava muito esquisito as pessoas dizerem assim: só se foi meu inconsciente. Eu falei: mas as pessoas estão achando que fazer psicanálise é ter carteirinha 007. Você se lembra da apresentação do 007? Esta carteirinha te dá direito a matar, a fazer o que você quiser. O inconsciente era mais ou menos assim: a pessoa fazia besteiras incríveis, depois chegava para a pessoa, para quem tinha feito a besteira, e dizia: só se foi meu inconsciente. Eu preciso fazer análise. E era fazer análise num processo para se safar daquela coisa que a pessoa tinha feito, achando que o inconsciente não era dela. Então eu achei interessante, gente. Eu fiz uma pesquisa, na verdade isso daqui é uma tese. Eu fiz 2 doutoramentos, daqui é um dos doutoramentos, o doutoramento em psicanálise, e é onde eu juntei esses 2 termos que não iam juntos: inconsciente e responsabilidade. A gente está acostumado a ser responsável por algo consciente. Vou dar um exemplo para vocês. Se você pega um carro, passa em cima de uma camada de óleo e atropela 10 pessoas numa calçada, você provavelmente não vai preso, porque você não estava livre na sua ação. Foi o óleo que fez com que o carro derrapasse. Ok. Do ponto de vista dessa justiça, você não é afetado. Mas eu te pergunto: isso passa em branco para você? Você está no local do motorista com a direção na sua mão, passa em branco? Ou você vai ficar marcado pro resto da sua vida por esse encontro, por esse acaso? Eu acho que todos nós sabemos que nós vamos ficar marcados para o resto da vida. E nós temos que responder por esses acasos, nós temos que responder pela surpresa. A vida não foi feita para nós nos afastarmos dos acasos e das surpresas e ficarmos na trincheira, escondidos, né, dos tiros, sejam de desejos ou de ameaças, que passam e zumbem acima da nossa cabeça. Não! A vida não é piloto automático, a vida é correção de rumo a cada momento. É responsabilidade sobre essa correção de rumo, é sobre a responsabilidade sobre os encontros, sobre os acasos, sobre o inconsciente. E isso é um estudo sobre esses aspectos e que diz respeito também aos caminhos da psicanálise hoje em dia. Nós aprendemos que na psicanálise você vai para ser interpretado, você tem uma interpretação que vai te trazer um saber que você não tinha, em decorrência, com esse saber que você não tinha, que era o saber inconsciente, você vai agir mais garantido. Isso era fato e isso continua sendo fato. Mas a gente tem que dizer: não só. Existe uma segunda parte, que é: nem tudo existe um saber a mais que explique. E a pessoa se depara, especialmente na pós-modernidade, com o real, não com a realidade, com o real, com um furo nesse saber. E frente ao furo do saber, não adianta a gente ficar na expectativa do amanhã, que amanhã eu vou compreender melhor. Não existe amanhã de compreensão melhor, existe um amanhã feito por uma aposta que você faz hoje. Nesse furo do saber, você tem 2 movimentos éticos necessários: inventar um preenchimento, inventar, como um artista. Chico inventou a banda, Van Gogh inventou o girassol, Jorge Amado inventou Ilhéus. Você inventa algo sobre o furo e você se responsabiliza, e você publica, você expõe. E voltamos então ao início da nossa conversa hoje.
Quem viaja quer contar, quem lê quer contar, quem discute quer contar. Então nós inventamos o que, no nosso caso, no nosso clube de leitura, inventamos a forma de que cada um desses textos nos toca e expomos aos outros participantes com a gente do clube de leitura essa nossa invenção, né? E das nossas invenções façamos com que elas conversem com os outros. E isso dará um prazer maior, porque você recebe a sua mensagem desde do outro e faz um caminho menos amarrado, menos bloqueado, menos defendido, menos amordaçado. É um belo programa ambicioso, né, para um clube de leitura. Deixo vocês agora com a coordenadora dos trabalhos, dos debates do clube de leitura, Gabriela Testori. Que aula, né? Eu já tô morrendo de vontade de saber o que mais o Jorge Forbes tem a dizer sobre cada um desses 10 livros. Já já o Jorge Forbes vai entrar ao vivo para responder as perguntas de vocês. Mas antes eu tenho um convite para você seguir conosco nos próximos 10 meses. Estão abertas as inscrições para o Clube de Leitura Psicanálise do Século XXI e Terra 2. Nesse clube de leitura, o psicanalista Jorge Forbes e você poderão ler juntos 10 livros que tocam quem se interessa pela psicanálise. A cada mês será comentado um livro que ajuda a elucidar o mundo contemporâneo com o aporte da visão psicanalítica do Jorge Forbes. Os membros do clube ficam desde já convidados a participar dos debates e a compartilhar suas impressões sobre as obras, porque, afinal, quem lê quer contar. O clube vai funcionar assim. Ao longo dos 10 meses serão comentados 10 livros escolhidos pelo Jorge Forbes. No início de cada mês será disponibilizado um comentário gravado do Jorge Forbes sobre um dos livros. Você também receberá, ao longo do mês, pílulas de conteúdo sobre o livro enquanto lê a obra e vê o vídeo gravado. Ao final, haverá um bate-papo com o Jorge Forbes em que você poderá mandar suas perguntas via chat. Eu mesma estarei lá fazendo a moderação e ele vai responder as perguntas escolhidas. A todo momento, você pode contribuir publicando suas opiniões sobre os livros num grupo fechado e exclusivo para os membros no Instagram, porque quem lê quer contar. E quais livros serão comentados mesmo? Vou repassar a lista completa aqui para você relembrar. Livro 1, Você Quer o que Deseja? Do Jorge Forbes. Livro 2, Sobre os Sonhos, de Sigmund Freud. Livro 3, A Revolução Transhumanista, de Luc Ferry. Livro 4, Antígona, de Sófocles. Livro 5, O Mal-Estar na Civilização, de Sigmund Freud. Livro 6, O Mal-Estar na Pós-Modernidade, de Zygmunt Bauman. Livro 7, Uma Temporada com Lacan, de Pierre Rey. Livro 8, A Direção do Tratamento, um texto dos escritos de Jacques Lacan. Livro 9, O Ponto de Virada, de Malcolm Gladwell. E para fechar esse clube, Inconsciente e Responsabilidade, de Jorge Forbes. E como você faz para garantir a sua vaga? A gente acabou de abrir as inscrições. O link de inscrição está na descrição do vídeo no YouTube, na bio do Instagram do Jorge Forbes e nessa página de transmissão da aula. O Clube de Leitura Psicanálise do Século XXI e Terra 2 está com inscrições abertas por mais poucos dias. Você pode ingressar nesse clube agora por apenas 12 parcelas de R$ 65. Se você ainda está na dúvida se esse clube é ou não para você, eu tenho uma outra boa notícia. Você pode ingressar no Clube de Leitura e assistir ao primeiro vídeo de Jorge Forbes. E se por acaso você achar que não é exatamente aquilo que você estava procurando, basta enviar um e-mail para o suporte@jorgeforbes.com.br dentro do prazo de até 7 dias após a disponibilização do vídeo, que nós devolveremos 100% do valor que você investiu, sem burocracias e nem explicações. Bom, esses eram os recados que eu tinha para passar. O Clube de Leitura está com inscrições abertas por 12 parcelas de R$ 65. O primeiro vídeo do Clube de Leitura será liberado em 1º de janeiro, portanto você tem pouco tempo para garantir a sua vaga. Faça isso agora mesmo. E não vá embora, porque a partir de agora eu entro ao vivo com o Jorge Forbes para responder as suas dúvidas. Olá! Alô, tudo bom? Tudo bom? E você? Tudo ótimo.
Já estamos Estamos lá? online? É uma pergunta, né? Estou Como? acompanhando aqui. Vamos ver se já entramos ou ainda não. Já entramos, estamos online. Bom, gostaria então de dar boa noite, primeiramente a você, Jorge. Boa noite, Gabriela. Boa noite a todo mundo que está nos acompanhando. Enorme prazer nessa noite friorenta. Estou a 13 graus de temperatura no alto da Serra da Mantiqueira. Não sei como é que está a temperatura na cidade de vocês, mas estou ótimo para um papinho ao pé do livro. Faltou a lareira e o vinho, né? Bom, eu queria dar boa noite a todos, dizer que é um prazer estar aqui hoje com vocês e com o Jorge Forbes, para falarmos um pouquinho mais desses 10 livros que o Jorge escolheu para ler conosco ao longo de 2022. Eu queria lembrar que esses livros não são livros que falam somente da psicanálise. O Jorge atua há mais de 20 anos pesquisando as relações entre a segunda clínica de Lacan, a clínica do real, e a pós-modernidade, ou como ele prefere dizer, Terra 2. Essa clínica do real, ela começou a ser desenvolvida por Jacques Lacan quando ele percebeu as transformações no laço social da pós-modernidade. Quer dizer, ele percebeu transformações no mundo que impactam diretamente a nossa subjetividade, a nossa experiência no mundo, e por sua vez vão ter seus efeitos na clínica psicanalítica. E é por isso que nós precisamos pensar a psicanálise sempre na sua relação com o momento histórico, e aqui no nosso caso, nós precisamos pensar a psicanálise e a sua relação com o século XXI. Primeiramente, eu gostaria de anunciar aqui quem ganhou o acesso ao clube de leitura com o melhor comentário. Foi José Dias, e ele diz: "O que me trouxe aqui, me trouxe pelo avesso. A psicanálise me contou a vida." Então, José, parabéns, você ganhou o acesso ao clube de leitura. E então, seja bem-vindo como primeiro integrante do nosso clube de leitura. Bom, eu vou começar a nossa live trazendo uma pergunta. Oi? Gostei da frase, bonita. Bonita, né? Ainda tem, eu quis trazer, achei que estivesse fazendo uma relação com o seminário, o avesso da psicanálise. Achei interessante. Então, duplo parabéns aí, José, para você. Parabéns ao próprio autor, vale muito mais, acho eu, né? Bom, então, vou começar a nossa live trazendo uma pergunta que levanta essa questão da relação entre a psicanálise e o contemporâneo diretamente. E é a partir do livro A Revolução Transhumanista, do Luc Ferry, em que ele aborda essa relação, essa interface entre a inteligência artificial e a nossa subjetividade. Nós viraremos máquinas no futuro próximo? Ou então, uma pergunta que eu acho que o Jorge vai gostar mais, o desejo será extinto pela inteligência artificial? Olha, Gabriela, eu precipito uma resposta, mas o que eu estou curioso mesmo é saber o que cada um pensa, que cada um vai poder ler o livro do Luc, vai poder discutir, tomar suas posições. Eu vou antecipar um pouquinho a minha. Eu gosto muito desse livro do Luc Ferry, que é um grande filósofo, talvez o maior formador de opinião na França nos dias de hoje, foi ex-ministro da Educação, tem uma ampla obra filosófica e tem uma peculiaridade de se preocupar com duas coisas, com a clareza e com a pertinência e consequência do seu pensamento. Ele não pensa ao léu, ele pensa sempre em cima de questões muito importantes e atuais. E uma questão muito importante atual é a nossa relação com a inteligência artificial. Isso ainda está pouco, começa a ser mais propagandeado na imprensa, mas do meu ponto de vista ainda é pouco frente da enorme revolução pela qual a gente está passando, devido à nanotecnologia, devido às alterações da cognitividade, das informações,
né, da biologia. Enfim, nós estamos vivendo um verdadeiro tsunami e faz com que todo mundo fique pensando, e será que a máquina vai substituir o homem? Será que amanhã eu vou ser um robô? E será que esse robô vai, vai destratar a espécie humana, como nós fizemos com nossos antepassados? Elon Musk, por exemplo, tão conhecido de todos, é alguém que disse, se a gente não tomar cuidado, nós vamos virar labrador de robô balançando o rabo. Então, será que a gente vai chegar a essa posição ou não? Eu acho que não, mas há gente muito boa que acha que sim. Existem biodefensores, que são aquelas pessoas que não querem que a inteligência artificial se desenvolva além do que já se desenvolveu até hoje, pelo medo de amanhã ter uma nova raça. E existe os pós-humanistas, que têm a mesma posição que aquelas pessoas que os biodefensores, só que são otimistas. Acham que será ótimo ter uma nova raça. Já eu penso diferentemente. Eu penso que não será possível a inteligência artificial captar a essência do humano para nos transformar em dígitos, para que a gente possa ser transformado em logaritmos. É impossível. Por quê? Porque a nossa essência é vazia. E o vazio é igual ao vazio, não é discricionário, não é possível eu ver uma diferença. Então, não acho que seja possível surgir uma nova raça, porque esta que nós somos tem como sua base algo vazio. A inteligência artificial capta aquilo que for quantificável. Aquilo que nós somos quantificados, ela sem dúvida nos substituirá para melhor. Na memória, na visão, enfim, em inúmeras partes da nossa vida. Mas na essência, ou no desejo, como você lembrou, Gabriela, não vejo jeito e acho que continuaremos tropeçando nas dificuldades dos nossos desejos e nas alegrias dele decorrentes. Jorge, eu queria fazer uma pergunta off-topic aqui, se você me permite. Vou sair um pouquinho do script, porque eu acho que, assim como eu... Estamos no início de um clube de leitura, né? As opiniões são variadas, os comentários. Nós temos que nos divertir no sentido de enfrentar o diverso nessas reuniões, e não o universo, uma versão só. Sem dúvida, sem dúvida. Então, qualquer pergunta é boa. Então, tá bom, obrigada. Eu vou ter minha licença poética aqui, que eu acho que é uma curiosidade minha e, sem dúvida, uma curiosidade de muitos que estão aqui hoje, que é como foi estudar com Jacques Lacan? Como foi seguir os seminários do Jacques Lacan, não só do Jacques Lacan, mas de Michel Foucault, de Lévi-Strauss, de Roland Barthes? Como foi viver essa França fervilhante do final da década de 70, início da década de 80, com todos esses pensadores, mas, claro, em especial, Jacques Lacan? Essa pergunta realmente não estava no programa. Não Né? estava no script. Essa me pegou completamente de calça curta. E foi quase de calça curta que eu fui para a França no final dos anos 76, início de 77. E o que eu posso dizer, Gabriela? A razão que eu fui foi porque eu sabia que existia lá um psicanalista, Jacques Lacan, que estava pensando a psicanálise de uma forma muito diferente daquela que eu aprendia no Brasil da época. Eu estava dando meus primeiros passos na psicanálise. E um conceito que era muito importante naquela psicanálise que me era ensinada era o conceito de contratransferência, que em síntese seria aquilo que o analista sente é a verdade do paciente. E isso nunca me convenceu, que aquilo que, por exemplo, eu sentisse seria a verdade oculta do meu analisando, do meu paciente. E eu descobri que Jacques Lacan tinha uma crítica bastante grande sobre isso. Eu descobri abrindo um livro, abrindo os escritos dele, ainda me lembro, na Barão de Tapetininga, em São Paulo, na livraria francesa, acho que era Barão de Tapetininga. Enfim, faz muito tempo. Aí eu abri num texto que, aliás, eu pus no programa das nossas discussões, que é o texto
a direção através dos princípios do seu poder, e eu fui lá ver quem era esse Jacques Lacan e seguir seus seminários. Tive a sorte, Gabriela, de chegar numa Paris fervilhante, como você falou, porque como é que foi para mim? Era inacreditável, porque eu e meus colegas daqueles seminários, daqueles cursos, nós sabíamos que estávamos vivendo um momento muito especial que não ia durar para sempre e nem iria mais se reproduzir, porque devido às mudanças do mundo, dificilmente surgiriam tantos pensadores concentrados no mesmo lugar, na mesma importância, no mesmo momento, produzindo da maneira que eles produziam. E isso num quadrilátero pequenininho, no bairro 5, Cinquième, o famoso Quartier Latin de Paris, porque Lacan fazia seu seminário às quartas-feiras na Faculdade de Direito. Quando eu cheguei lá, era na Faculdade de Direito. Ele fez seminário em outros momentos, em outros locais. Aí eu saí do seminário dele, entrava no Collège de France, e foi no Collège de France que eu assisti os outros, Lévi-Strauss, Michel Foucault e Roland Barthes, eram professores do Collège de France, que é uma instituição incrível de transmissão do conhecimento de uma forma aberta, praticamente pública. E então eu tive essa chance dessa convivência semanal com essas pessoas, que aí você não aprende só o que está nos livros, né? Você aprende o jeito, o tom, o olhar, o corpo, o questionar, as dúvidas, a surpresa, o riso, o mau humor Lévi-Strauss. O mau humor Lévi-Strauss era uma coisa inacreditável. A simpatia de Barthes, igualmente. A presença de Michel Foucault, provocante também. E, evidentemente, a presença de Lacan, o olhar de Lacan, a forma que ele olhava as pessoas, o riso, a marotice dele, no sentido de, em momentos muito sérios, encontrar um lugar para o riso. Enfim, os bares em volta, as conversas, os colegas, as máquinas de xerox, coisas que não existem mais, né? Onde, por exemplo, eu copiava os seminários dito na época piratas de Lacan. Enfim, era todo esse ambiente do final dos anos 70 e os anos 80 que me marcaram muito, do qual eu sou... enfim, eu fui educado, né, na pós-universidade, nesse ambiente que me deixou marcas profundas e me ajudaram muito a ver esse mundo. Te respondi? Esse ambiente respondeu, claro. Muito obrigada por dividir isso com a gente. E acho que esse ambiente deixou marcas na história do pensamento, né? Da psicanálise, da filosofia, né? Marcas em você, Jorge Forbes, sem dúvida, mas marcas na história do pensamento ocidental contemporâneo, sem dúvida nenhuma também, né? Então, de fato, muito Deixaram, respeito por eu essa respondi pessoalmente, porque sua trajetória. pergunta foi intimista e pessoal, então respondi só esse aspecto. Teve uma coisa muito engraçada, por exemplo, o dia que eu conheci, uma vez que já estamos aqui numa conversa mais próxima, eu me lembro o dia que eu ia a um teatro com um grande amigo, imenso conhecedor de Lacan, Alain Gros-Richard, talvez o maior especialista de Rousseau no mundo. E nós íamos ao teatro e ele pergunta para mim, escuta, ele me liga, não tinha celular na época, ele me liga e diz, você se incomodaria que eu levasse um amigo conosco ao teatro? É uma pergunta de francês, né? O brasileiro não faz tipo de pergunta, leva amigo e apresenta no ato. Aí eu falei, claro que não, Alain, né? E aí não perguntei mais nada e tínhamos marcado o encontro, sei lá, era um teatro final da tarde, num domingo. Então, tipo, 6 horas da tarde, 7 horas da tarde, eu chego no teatro
se aproxima Lango Richard e diz: Oi, Jorge, tudo bem? Queria te apresentar, então, meu amigo que eu trouxe aqui, Jorge Forbes, Michel Foucault. Até hoje, eu não vi minha cara, mas eu imagino a minha cara desse encontro totalmente inusitado. E eu perguntei de lado para Alain, eu falei, escuta, você não me disse que ia vir com Michel Foucault, então vamos fazer um jantar, né? Vamos direto para o jantar, vamos conversar, depois a gente vê a peça. Ele falou, você não me perguntou quem era meu amigo? Eu não te disse, ué. Muito bom. Eu vou agora passar uma pergunta aqui do pessoal que está nos acompanhando ao vivo, do Glaudston Lima. Ele diz, Eu vou Forbes, anotar você isso aí. pode falar sobre a relação Glaudston Lima. Tá? Pede para você falar sobre a relação entre responsabilidade e gozo e como fazer um laço social diante do gozo de cada um. Ulalá, Ulala! isso não é uma pergunta. Ô, Glaucio, isso não é uma pergunta que se faça numa conversa rapidinha, numa live, no início de um clube de leitura, mas tudo bem. Vou tentar te responder. Glaucio, a questão do gozo em psicanálise necessita grandes explicações, porque nós estamos normalmente pensando o gozo como orgasmo. E é mais amplo esse conceito em psicanálise, tem a ver com algo opaco, que é mais forte que a gente, que nos habita, nem sempre para o melhor, pode ser para o pior também. Algo mais forte que eu, como eu tinha um congresso há anos atrás, um congresso de psicanálise aqui no Brasil. Você pergunta se é possível fazer laço social a partir disso. O gozo tem uma das características dele, é uma opacidade e a significação também. É sobre o qual você inventa significações, mas você não tem nenhuma derradeira e clara a respeito dele. É uma pergunta muito importante essa, porque ela faz com que a gente se pergunte se os dias atuais seriam dias de pura relatividade, onde tudo é relativo, porque como não haveria uma significação maior e geral ou universal, como agora há pouco falei, então seria quase um cada um por si, Deus por todos. Então, existe essa corrente de ideias, de pensamento, e existe uma outra ideia que sim, você pode articular satisfações. Eu me permita mudar um pouquinho o termo gozo de propósito, eu estou nuançando com a palavra satisfação, ou seja, já um gozo trabalhado, especialmente análise, eu posso articular essas satisfações tão singulares no momento em que eu suporto conexões entre as pessoas sem compreensão. É um tema que me é muito caro, que tem a ver com um novo tipo de amor na pós-modernidade, um amor sem intermediação, um amor direto, e que eu fiz inúmeros trabalhos sobre isso. Um deles, que me é claro pela sua clareza, eu trabalhei a questão da música eletrônica, destacando no fenômeno música eletrônica tão, tão extenso nos dias de hoje, o aspecto de ser uma música que não tem significação e que, no entanto, faz as pessoas estarem juntas, quase dizendo que descobriram os monólogos articulados. Monólogo que era visto como uma coisa louca, como uma coisa fora de sentido, como uma coisa delirante. Os monólogos, hoje em dia, são articulados e as pessoas mostram isso através do fenômeno música eletrônica, articulando, por exemplo, 2 milhões de pessoas numa avenida, numa techno parade. Isso é um comecinho de resposta de um tema muito fundamental, de as articulações no século XXI são possíveis frente ao gozo ou não. Eu daria esses primeiros passos como resposta e os seguintes, por favor, vá em frente. Tá bom. Eu queria aproveitar já que você me deu a licença poética para eu perguntar sobre Jacques Lacan e
toda a sua vivência nessa Paris fervilhante da década de 70 e 80, você diz na aula que você é amigo do Pierre Rey, foi amigo, né? Do Ah, Pierre Rey, e tem um texto maravilhoso sobre ele que você escreve quando do falecimento dele, que tem uma história muito bonita sua com ele. Você não quer contar pra gente? isso é realmente uma conversa ao pé do fogo e um chazinho numa noite fria. Pierre Rey foi um dos maiores amigos meus, uma das pessoas mais mais singulares, mais simpáticas, interessantes que eu conheci. Pierre Rey era um jornalista, foi diretor da revista Marie Claire há muito tempo, tinha uma grande influência em Paris, conhecia todo mundo, era escritor, e ele fez uma análise com Lacan de 10 anos, que ele contou num livro chamado Uma Temporada com Lacan, que eu sugeri que a gente leia no nosso clube. Eu acho o melhor livro longe de alguém que se analisou com Jacques Lacan. Mas você me pergunta um detalhe que eu fiz um trabalho que teve um certo conhecimento na época. Um trabalho não, eu escrevi um artigo, uma carta, não sei como nomear isso que eu fiz. Tá no meu site, chama-se, se vocês puserem Pierre Rey, o Silêncio, vocês vão encontrar Encontro e Silêncio, chama. Encontro e Silêncio. Eu conto do meu último encontro com o Pierre. O Pierre, cada vez que eu estava em Paris, eu ia para Paris, naquela época não tinha pandemia, enfim, com muita frequência. E um dia eu passo alguns dias em Paris, ligo para o Pierre, aí já tinha celular. Porque eu me lembro que eu liguei do carro e disse: Pierre, eu estou voltando para o Brasil, a gente não se viu, como é que você está? Aí ele falou: Je souffre. Uma forma, eu sofro, uma forma grave de falar sobre o Estado. Eu entendi que ele estava morrendo. Eu falei: então, mas você me espera que eu volto daqui a 2 meses para a gente conversar. Ele falou: não vai dar tempo. Eu falei: então, vou voltar já para aí. Eu estava chegando no aeroporto. Ele falou: não faça isso. Eu falei: já fiz. Aí ele riu e disse: eu teria feito o mesmo. Aí eu voltei, ele morava no Faubourg Saint-Honoré. Eu me lembro de ter deixado o carro no meio da rua, subido, correndo. Ele morava na cobertura. E aí, enquanto o Pierre na cama, com câncer avançado de garganta, minguado, ele era um homem, ele chamava muita atenção, ele era muito bonito, ele era muito esportivo, tinha 1,90 m de altura, ele estava sombra do que ele era. E aí a gente conversou amenidades e eu me despedi, falei: bom, vem aqui te dar um abraço, então tchau. Não foi nada muito espetacular. Quando eu estava indo embora, ele berra: Jorge, ele berrou no esforço brutal, porque mal podia falar, né? No Jorge, aí eu voltei, ele falou: você que é um bom psicanalista, fez algum elogio simpático, me ajuda a interpretar 3 sonhos que eu tive essa semana. Eu tive um sonho que eu corri uma maratona, esse eu entendi porque eu fui muito esportista a vida inteira. No outro sonho eu estava num banquete, esse eu entendi porque eu não posso engolir nada e eu estava louco para ir num banquete. Eu tive um terceiro sonho que tinha ratos no meu quarto, por todos os locais, entrando por todas as frestas e na minha cama. Esse eu não entendi. Você podia me interpretar? Ponha-se na minha posição, né? Quer dizer, com um grande amigo, num momento grave, te conta que vê ratos por todos os lados no quarto e subindo em sua cama.
Aí me ocorreu dali, pensei um pouquinho e disse para ele: esse também é muito fácil de interpretar, Pierre. Isso daí você fez um sonho com o Rat Pack. Aí ele caiu na gargalhada, porque Rat Pack, ele sabia que Rat Pack era o nome que Frank Sinatra, Dean Martin e Sam Davis Jr. e mais alguns poucos e muito escolhidos, né, davam o nome a esse grupo que foi muito conhecido nos anos 50, 60, 70, o Rat Pack. Ele falou assim: você está querendo conversar ou estar com o Rat Pack. Aí ele riu muito e disse: tá vendo? Eu sabia que seria uma boa análise. E foi embora. Passou-se um mês, eu recebi um recado do filho dele: papai morreu ontem e pediu para que eu dissesse para você que ele está com Rat Pack. Ele falou: eu não entendi nada. Ele, filho, eu não expliquei. Olha que história mais linda. Para quem tiver interesse, é só dar um Google, chama Encontro e Silêncio. Jorge Forbes, vocês encontram esse texto, essa belíssima homenagem que o Jorge faz para o Pierre Rey. E, bom, eu recebi aqui muitas perguntas muito complexas, o pessoal está a fim de discussão mesmo. Segundo Lacan, por que a mulher não existe? Porque, segundo Lacan, a relação sexual não existe. Só que o nosso tempo acabou. Então, o que eu vou fazer é pausar e deixar essas questões lá para o clube de leitura, quando a gente for entrar nessas questões mais técnicas, para dizer o mínimo, né, Jorge? Olha, a mulher não existe, quer dizer que ela não é codificável numa unidade única. Que a relação sexual não existe, quer dizer que não existe um modelo, existe a invenção de cada um. E, gente, esse clube de leitura, eu vou querer saber também a opinião de vocês dos textos. E vou participar das discussões, porque é um clube de leitura, não é exatamente um curso não, hein? Quer dizer, o curso tem, por exemplo, o IPRA, tem o curso da FAAP, mas esse é uma múltipla leitura de todos nós vamos fazer parte desse clube. Eu agradeço. Bom, Espero que a gente se encontre em breve. Nós temos também muitas perguntas aqui sobre como vai funcionar o clube. Em breve vocês vão receber e-mails com todas essas informações. Então não se aflijam, que em breve vocês vão saber de tudo. E assim, então, o tempo da nossa live hoje, infelizmente, acabou, passou rápido, né? Curtinha, hein? Uma sessão curta. Um corte lacaniano a gente vai fazer agora. Eu gostaria de agradecer a todos que estão conosco aqui até agora, são muitos, obrigada pela participação, pelo engajamento de todos vocês. E gostaria de agradecer a você, Jorge Forbes, especialmente, por ter dividido, além do seu conhecimento, vivências suas com esses pensadores tão importantes, né? Verdadeiros gênios da história do pensamento. Então, muito obrigada. Muito obrigado a você, Gabriela. Muito obrigado a todos que estão com a gente até agora. Feliz Natal. Já é o momento de falar, né? Feliz Natal, feliz Ano Novo. E espero que o ano que vem a gente esteja junto no nosso clube de leitura. Sim, eu vejo vocês em janeiro no nosso clube de leitura e faço das palavras do Jorge as minhas. Boas festas para todos, um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo e até breve. E uma boa noite.